Está procurando uma série com muitos enigmas, que no final você vai ter mais dúvidas do que respostas e você ainda vai gostar disso? 1899 é a série para você. Fique com a gente depois da vinheta. Salve, salve, perdidos! Seja muito bem-vindo a mais um programa. E esse aqui é a análise da primeira temporada de 1899, série da Netflix, que traz uma pegada para aquele perdido mais antigo de Lost, ou um perdido mais novo de Dark. São muitas dúvidas que vão sendo jogadas, muitos enigmas, coisas que em princípio não se encaixam, mas os episódios vão progredindo e aquele quebra-cabeça vai ser montado, sempre com personagens interessantes, personagens que escondem muito mais do que estão mostrando inicialmente, e você vai ficar muito curioso para saber como é que tudo isso vai se desenrolar, como é que essa trama vai progredir, como é que esses personagens vão se encaixar. Até porque o final dessa primeira temporada é um final muito bom. Eu já esperava, pessoal, não esperava nada menos que isso, e estou ansioso por essa segunda temporada. E vocês, meus amigos, o que acharam? Olha, deixa eu começar falando aqui, até pedindo desculpa, porque hoje vou falar pouco. Eu gritei muito lá no Catar, no jogo do Marrocos, então eu estou meio prejudicado hoje. Mas... Os nerds boleiros estavam de férias, finalmente voltaram, só que não voltaram por completo. Depois de uma certa idade, né, você já começa a sentir as consequências dos atos, mas enfim. Eu gostei de 1899, eu acho que ela é uma série, como tu falaste, ela lembra tanto Lost quanto Dark. Talvez ela seja um pouco menos confusa que Dark, e que Lost também, eu acho que ela é mais linear nesse aspecto, mas ela tem uma boa dose de coisas esquisitas, de coisas estranhas, e isso só vai piorando, né, à medida que os episódios vão avançando, as coisas vão ficando mais malucas e tal. E realmente, assim, eu acho que o final da primeira temporada, ele dá o único desfecho possível, o único desfecho possível não, mas um desfecho plausível para o nível de loucura em que a série já estava, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, né? Mas assim, eu acho que no final das contas, a gente deve falar um pouco mais sobre isso, mas o grande lance da série, pelo menos para mim, não são os enigmas que ela vai te propondo a cada episódio, mas a história dos personagens. Eu acho que é aí que está a riqueza da série. Da feita que você percebe isso, ou se você gosta desse tipo de história, eu acho que a série passa a te agradar mais, porque se ficar no enigma pelo enigma, chega uma hora que de fato eles não parecem fazer muito sentido, e aí você acha que aquilo tudo é uma droga. Até porque, né, cara, os enigmas, eles... Whatever pra próxima temporada, meu irmão. Acabou, nem eu acho. Eu também tô nessa linha também. O principal é a relação entre os personagens ali. Isso é que é bacana, de você entender o que cada um tem a ver com o outro, por que eles estão juntos ali naquela situação, né? Eu sou muito suspeito porque eu adoro série desse tipo, cara. Acho, pra mim, uma das melhores séries até hoje é Lost, pra mim. Mesmo com aquele final meio mais ou menos e tal, pra mim, uma das melhores séries já feitas até hoje é Lost. Dark eu achei sensacional, apesar da maluquice, né? Eu já até falei isso aqui, que eu tive que fazer um caderninho para não me perder nas relações ali, né? Porque esse foi complicado. Acho que eu vi umas 2 vezes a primeira temporada, 2 vezes a segunda, porque eu já não lembrava mais nada, então eu tive que ficar revendo e tal. Aí comecei a fazer uma caderneta para poder lembrar do que cada um era, em que época tava e tal. Mas 1899 ela é menos parece, né, pelo menos por enquanto, que ela é menos complicada do que Dark. E isso deve... Porque eu escutei muita gente falando, cara, é muito confuso e tal, me perdi. Esse, não, você não vai se perder tanto. Apesar de ter os enigmas, apesar de ter tudo. Eu vou te falar que o final ali eu fiquei surpreso, cara. Não esperava que fosse aquilo que apareceu. Pra mim era uma coisa mais... experiências na cabeça, sabe? Eu imaginei que era um troço diferente, não o que foi mostrado ali, cara. Então, eu curti bastante, cara. Achei bem bacana. Eu vou então começar fazendo uma ressalva e depois destacar os pontos bons. Eu, particularmente, tenho 2 pés atrás com essas séries em que elas têm várias linhas temporais ou elas têm coisas acontecendo numa realidade
e outra, né? Então, 1899, sem dar um grande spoiler do final da temporada, ele parece muito estar acontecendo na realidade mental da Maura ou alguma coisa que ela criou. E eu me preocupo um pouco como é que isso vai terminar. Eu sei que geralmente existe pressão quando faz sucesso para se alongar as temporadas, e isso meio que dá uma bagunça. É aquilo, parece que os caras sabem como eles começam, só que por várias questões eles se perdem aonde terminar. Eu espero que 1899, até por ser mais linear do que essas outras que eu citei, tenha um outro desfecho. Eu sempre também penso um pouquinho de Westworld, sei que não é tão parecido, mas eu fico com 2 pés atrás, entendeu? Quando tem várias realidades. A sacada ali dos barcos, eu achei legal, gostei bastante. Depois, para mim, ficou claro que ali é um negócio na mente, e depois o que vai acontecendo, enfim, casa para mim com o desfecho, né? Eu esperava algo assim, e eu quero muito que avance pro que mostrou no último episódio, que seja daí para frente. Eu não gostaria que a gente retornasse pro cenário dos barcos ou para um cenário do barco 2.0, tipo, muda os barcos e coloca outra coisa, mas de novo fica essa dinâmica, sabe? Eu acharia que seria muito preguiçoso. Agora bora ver, porque tem um personagem fora daquele cenário e tem outros personagens dentro daquele cenário. Bora ver o que essa segunda temporada vai nos trazer nessa interação, nessa dinâmica. Mas se você for pensar, cara, por exemplo, Dark, apesar de toda maluquice, cara, os caras fizeram o tempo que eles queriam. Eram aquelas temporadas, não teve nada pra frente, não diminuíram nada, não alongaram nada, era aquilo ali e acabou. Então, eu imagino que 1899 vai na mesma vibe, porque é a mesma galera. É o mesmo pessoal que tá fazendo. Então, diferente de Lost, que, né, Lost foi meio estranho mesmo. Mas o Dark, cara, o jeito que ele começou, aquela loucura toda, eles conseguiram dar um desfecho ali que ficou muito bacana. Então eu imagino que 1899 vai seguir na mesma linha. E eu também espero que não volte para esse começo que tá aí, porque eu acho que inclusive, eu acho que acabou. Na minha cabeça, acabou essa parte de barco, essa parte de simulação e tal. Se tiver, vai ser uma outra parada lá né? Vamos ver o que vai acontecer, mas acho muito difícil voltar, cara. Acho muito difícil. Eu acho o seguinte, eu concordo com o Oswaldo parcialmente, porque assim, eu acho que tem algumas séries, tipo Lost, tipo Dark, que são as mais recentes, que assim, ou você ama ou você odeia. Porque assim, vai se criando um clima terrível. Não. Vai se criando uma série Todo de situações. futebolesco hoje, né? Eu tô doente, essa é a única explicação possível, enfim. Sim, as situações vão ficando cada vez mais complexas e assim, ou você consegue dar um final que vai costurar aquilo ali muito bem e vai ser uma obra-prima, né? Como eu acho que foi o caso de Dark, eu acho que eles conseguiram fechar isso muito bem, ou você acaba se perdendo no próprio roteiro, como foi o caso de Lost, na minha opinião, que começou assim fantástica e depois acabou e várias coisas ficaram por dizer, né? É aquele negócio. Até o presente momento, assistindo a primeira temporada, eu gostei. Se eu vou gostar da série como um todo ou não, vai depender do desenrolar e da história, né? Eu acho que eu também espero que a gente não volte para o barco, mas se eu não estou enganado, essa questão das realidades, da simulação, enfim, não quero dar muito spoiler aqui, não pode ser abandonada porque tem um personagem-chave que vive lá, né? Então, e parece que é uma coisa central ali na trama. Então, talvez mude um pouco o cenário e tal. Aí eu acho que o Oswaldo pode ter razão caso o negócio fique meio repetitivo nesse sentido. Mudou só o cenário, mas a estrutura continua a mesma, né? Assim, da maneira de contar a história. Eu quero acreditar que não. Eu estou mais na vibe do Loreto, que acho que vai mudar, né, a pegada da série. E vamos ver que solução que eles vão dar para essa trama, porque até o momento eu acho que está interessante. Mas sabe qual é a parada Bora falar. Sabe qual é a parada do Lost, cara? É porque até a quarta temporada foi um troço tão surreal, cara, que eu não consigo não gostar de Lost. Não consigo achar Lost ruim, nesse tipo de coisa. Porque um momento, cara, aquele momento de você assistir o Lost, cara, e depois você ir pra internet, pra você procurar as coisas.
cara, aquilo ali nunca mais vai ter, cara. Então, assim, por isso que eu acho muito marcante, cara. Quem assistiu Lost na época, né, sentiu toda aquela vibe do Lost e tal, então eu acho Uhum. difícil. Por isso, pra mim, é tão marcante. Lógico que o roteiro realmente ficou a desejar, né? Tiveram vários problemas no meio do caminho, mas, enfim, é só um Lostzinho aqui. Então, bora falar o que tem de bom, que eu achei legal em 1899. Primeiro, o final, pessoal. Se você tá ali assistindo de forma meio arrastada, tá querendo gostar, mas tá com algum incômodo, assista até o final, que o desfecho da temporada ele é muito bom e tudo se encaixa. A dinâmica dos personagens ela é bem interessante. Eu acho que o elenco principal, principalmente o Capitão Larsen e a Maura, eles sustentam. O garoto e o rapaz ali, eles entram. A progressão deles na série também é muito legal, a explicação, tudo vai casando. A evolução dos personagens com a evolução da trama. Eu acho que isso eles acertaram demais na série. A série é bacana, por quê? Porque ela começa de um jeito, você começa a formular na tua cabeça algumas coisas, e ela aos poucos, cara, ela vai te conduzindo de uma forma que ela vai te surpreendendo, né? Tudo que você imagina que vai acontecendo, aos poucos vai caindo. Tipo, pô, isso aqui parece um suspense muito pesado, vai acontecer alguma coisa sobrenatural. Não, cara, mas sabe, ela vai caindo, mas vai caindo aos poucos, então isso é bacana, porque vai te surpreendendo. Então todo episódio que você vai vendo, você fica naquela expectativa de, cara, e agora? O que será que vai acontecer? Será que vai modificar alguma coisa? Será que vai continuar? Vai explicar mais? E o que o Oswaldo falou, a interação entre os personagens, cara, é muito boa, cara. É tudo muito bem pensado, muito bem explicado. E tem uns plots ali, cara, que são muito bacanas, cara. Olha, uma coisa que eu acho interessante, eu não sei se vocês chegaram a ver, mas fica a dica, inclusive para você que está assistindo aqui o programa, tem na Netflix também um making of sobre a série, que é acho que uns 30, 40 Sim, minutos, sei lá. É muito interessante de ver. Primeiro, porque ele vai mostrar todos os detalhes e todas as confusões assim técnicas e logísticas para você organizar uma série com uma trama tão intrincada, com um monte de ator de um monte de lugar diferente, cada um falando seu idioma, é uma zorra, e muitos não entendiam o que o outro estava falando, sabia qual era o diálogo, claro, mas deixava até algumas cenas mais reais, porque você realmente não estava entendendo o que a pessoa estava falando, e os aspectos técnicos também da série, que são bem interessantes. Para quem curte isso de bastidor, eu acho que dá um sabor a mais, você consegue apreciar um pouco mais a série de uma outra forma, né? Mas de resto eu concordo com vocês, eu acho que o elenco está bem, as histórias dos personagens que a gente está postando aqui, que seria o grande trunfo da série, né, numa próxima temporada, tão bem legais, personagens tão interessantes, só que assim, tem um detalhe também, né? A gente viu uma coisa que talvez não seja a realidade, né? O que provavelmente não é a realidade. Então, como é que essas histórias vão se encaixar no que seria, de fato, a realidade, né? Se você não está entendendo nada, calma, né? Talvez a gente entenda na próxima temporada. Mas é essa dúvida que, para mim, está servindo como combustível para querer continuar assistindo a exatamente. série. Será que isso que a gente viu, essa interatividade entre as pessoas, será que é isso mesmo? Ou não? Então, isso é que é muito bacana na série, que é o que o Oswaldo tá falando do desfecho e tal, que vale a pena assistir. Tem uma coisa legal nessa primeira temporada, ela é muito focada na Maura, no Daniel, que é aquele personagem misterioso ali, que surge, né? Que Sim. é do navio que eles encontram, e do Elliot, que é o garoto. Também fica um negócio meio macabro, mas depois, enfim, tudo vai se explicando. Então é focado nos três e ao mesmo tempo ali no Larsen, né? Que é o capitão, que tem a questão. Depois ele vai dando só pinceladas nos outros personagens, que é como se cada um tivesse fugindo de alguma coisa. E aí, para essa segunda ou para as temporadas futuras, será que é realmente a história, sobre o ponto de vista da Maura e do Daniel e do pai dela e do Elliot, toda essa trama? Ou será que a primeira temporada é focada ali, mas cada um tem o seu motivo para estar nesse experimento e é uma coisa maior? Pois é, porque o que dá a entender que a trama principal gira em torno desses personagens que tu citaste. Mas então,
qual é a função dos outros? O que eles estão fazendo lá? Né? Por que eles estão ali? Existe uma necessidade deles de fato estarem ali? Que deve existir, né? Porque senão não faria E sentido, né? outra Ter coisa, né? tanto personagem. Eles não foram eliminados, né, da simulação como os outros. Todos os Sim. outros estão lá. Então, assim, deve ter alguma coisa, né, a avançar na história deles que vai interligar com a história desses principais que o Oswaldo falou, né? Talvez até aquela velha história que, assim, eu já falei diversas vezes, eu não tenho nenhum problema com clichê desde que ele seja bem executado. Então, Exatamente. talvez todos esses personagens tenham alguma ligação que a gente não sabe ainda, que não é nada do que a gente viu nessa primeira temporada, mas eles têm alguma coisa em comum, alguma ligação, sei lá, que vai ser explorado mais numa segunda temporada, quando a gente, de fato, descobrir qual é a história deles, né? Ou conhecê-los verdadeiramente, vamos colocar assim, né? Uma coisa legal nesse desfecho é até algo, fazer uma analogia grosseira aqui, meio que do espiritismo, de você estar na vida aqui para resolver alguns karmas, algumas situações, e se você conseguir, você vai progredindo ou não. Me pareceu esse desfecho com esses personagens secundários. Quando o negócio estava indo pro brejo, estava acabando, todos esses personagens secundários parece que eles foram colocados para tomar decisões que eles estavam repetindo na simulação, que não deveriam repetir. Então, é o caso ali do cara da Legião Estrangeira com a sua esposa e o outro, que no final parece que se juntam e se perdoam. É a questão da menina da estrangeira, né, que vai virar uma prostituta e no final encontra o amor com o Oleg, mas o Oleg se sacrifica. É uma série de pequenas tramas que estão se repetindo há muito tempo na simulação e eles estão ali para fazer algo diferente. Sim. Pois é, essa aí é a sensação mesmo. Qual é o objetivo disso? Né? Eu acho que esse talvez seja o ponto-chave para os outros personagens, né? Para os que em tese não estão envolvidos ali naquela trama principal condutora da série, né? Mas, enfim, eu acho que 1899 me pegou pela curiosidade mesmo, né? É uma trama interessante, é uma série bem feita, tecnicamente, com bons atores, etc e tal, e me pegou nessa curiosidade de justamente por confiar em tudo que foi mostrado até agora no aspecto técnico, e tá todo mundo bem nos seus papéis, de querer saber mais, de querer entender qual é o objetivo daquilo tudo e como é que aquilo tudo se encaixa de alguma forma, se é que se encaixa ou se vai terminar com outro Lost da vida. Vamos saber uma coisa que eu sinto muita falta, pessoal, ali eu sei que não era essa pegada na série, mas até o segundo episódio eu falava, pô, eles têm que fazer isso, tem que fazer isso. É quando eles estão explorando o navio, esqueci o nome agora, desculpa. Sim, o pessoal que... Prometheus é o que eles encontram, o que eles estão é o Kerberos, eu acho. Não. Quando eles estão explorando o Prometheus, tinha que rolar um zumbi. Cara, eles avançando ali por aquele navio, aquele escuro, aquele não sei o quê. Antes deles encontrar o molequinho, naquela tensão, fala, cara, tem que rolar uns zumbis aí, cara. Mesmo que não seja zumbi mesmo, tipo do Walking Dead ou do Last of Us, tinha que rolar ali, cara. Aquele ambiente, pouca iluminação, você saindo, ele pedia algo assim. Pô, ainda bem que não teve, velho. Ainda bem que não teve, bicho. Não, mas tem aquela cena, eu não me lembro lá pelo meio da série, quando tem aquela loucura que todo mundo começa a ser meio que hipnotizado, controlado, sei lá o que. Aquilo ali é meio um toque meio zumbi também, pô. Ficou bem bacana aquele pedaço, eu gostei. Ficou. Mas eu queria uma pegada de um vampiro, enfim, eu imaginava assim o primeiro e o segundo. Aí depois, já pela terceira, quarta, ela já mostra pra que ela veio, e aí ela realmente assume. Mas ela dá essa pegada de suspense até o segundo episódio muito forte. É bacana, assim. Mas é aquilo que o Loreto tava falando. Eu acho que ela vai brincando, porque ela joga, é sobrenatural, é suspense, é mistério, sei lá, assassinato. E no final de contas não é nada disso. Ou é tudo isso junto, sei lá. Vamos descobrir. Bom, pessoal, fala pra gente. Peraí, antes de você falar. Pode falar, Loreto. Eu só queria. Já que a gente vai pra semifinal, a gente já tomou o farelo mesmo. Quem que tu acha que vai passar amanhã, Oswaldo? Os dois vão pra final. Na Copa. Cara,
Acho que eu vou jogar na Argentina e França, entendeu, cara? Eu quero muito que o Messi ganhe essa Copa, já que o Brasil tá fora, já que a Inglaterra tá fora, eu quero que vá pro Messi. E acho que a França tá com sorte campeã. Aquele que aconteceu ali no jogo com a Inglaterra, aquele chute e depois o pênalti perdido, eu vejo como uma sorte campeã. Agora, se for final for Croácia e Marrocos, todo mundo vai dizer que é zebra, zebra, zebra. Cara, tá tão zebra essa Copa que pra mim não vai ser nenhuma surpresa gigante. E você, Fábio? Marrocos e Marrocos. Eu queria que fosse a Croácia, para a final ser Croácia e Marrocos, mas eu acho que vai ser Argentina e Marrocos eu também na acho. final. Eu acho que vai ser Argentina e França, cara. E seja o que Deus quiser na final. Eu acho, eu acho. Eu acho que o Marrocos, cara, surpreendente. Engraçado, eu não consigo achar o Marrocos tão zebra assim. Vocês estão subestimando o Marrocos. Não, não. Não, Fábio, não, é plenamente possível. Como eu disse assim, não é nenhuma zebraça. É o que eu gostaria. Eu gostaria que fosse França e Argentina. Mas se for Marrocos e Argentina, eu vou achar lindo. Inclusive, eu ia gostar mais, né? Mas acho difícil, porque o time da França, cara, tá jogando bem e tá com sorte, cara. Então, é difícil. É difícil. Bem difícil. Mas bora ver, né? Não, não é Quem sabe? impossível. Não Não é é impossível, impossível, não é André. impossível, não é impossível. Ia ser bem bacana, por sinal. Sim, E você? continue. Fala pra gente o que, é que você achou de 1899, se você já assistiu, se você não assistiu, se você não gosta de série, mas gosta de futebol, fala então qual é o seu comentário para essa final antes que ela aconteça, as semis na terça e na quarta-feira. Xinga a gente, deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do nosso canal. Ei, Fábio, E ativa o sininho, pessoal. Só uma coisa, Fábio. Cara, você sabe que eu odeio o Willow, né? Eu odeio o Willow. Mas eu tô gostando da série. Ainda não comecei a ver. Eu tô muito empolgado com esse revival do Nerd Boleiros, mas amanhã já passou a empolgação. Não se animem vocês aí. Amanhã a gente começa o Willow pro próximo episódio, pessoal. Falou, galera. Um abraço. Até a próxima, meus amigos.